Abençoa, Deus, esse tempo que a gente vai ter de conversa, de bate-papo, de olhar para a tua palavra, de trazer princípios, valores, Senhor Jesus, para a nossa vida. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor quebre aquelas construções mentais que a gente tem e que a tua palavra, que é viva e eficaz, ela entre em nós, Pai, separando de fato aquilo que tem que sair da gente, para ela fincar raízes e crescer dentro de nós como palavra viva de fato. Então nos ajuda na conversa agora, Pai, é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bora lá, hoje a gente está na nossa semana teológica, Família segundo o Coração de Deus. Ah, trabalhando aí os dias, né, Israel falou no primeiro dia, o conceito bíblico da família e do propósito de Deus para ela, foi extremamente teológico, ninguém entendeu nada, os papéis do marido e da esposa frente às mudanças culturais, o Caleb é alguém mandado pela Mirna, então ele não sabe dizer de fato e a gente não entendeu nada, e hoje eu tenho que falar a criação de filhos e os desafios das fases da vida, e com os 2 filhos que eu tenho, pode por acaso um cego guiar outro cego pelo mesmo caminho? Não dá, né, então a gente está aí trazendo o que a Bíblia ensina e não é o exemplo da gente, tá certo? Amanhã, a organização financeira da família à luz da Bíblia com Fábio Glaser. Hoje, a criação de filhos e os desafios das fases da vida. Não vou trabalhar o conceito de você olhar a infância, a pré-adolescência, adolescência, juventude, assim, dos filhos, mas eu quero trazer um princípio que eu tenho colocado na minha vida e que eu acho que foi muito legal e me ajudou muito na minha caminhada com os meus filhos. Mas antes eu quero olhar um pouco para o contexto bíblico e nesse primeiro momento a gente olhar para aquilo que tanto Israel como Caleb eles trouxeram, eu também quero trabalhar nisso. Eles trabalharam no texto de Gênesis, e Gênesis é a teologia da criação. Então, se a gente quer entender o que Deus fez e para onde Ele está nos levando, não tem como não olhar esse texto. Ali a gente entende o que Deus está trabalhando e fazendo na vida da gente. Então, Gênesis 1, 2, 3, principalmente, eles são 3 capítulos brilhantes para o nosso crescimento. E hoje eu quero falar sobre a parentalidade na teologia de Gênesis. Estilo Israel esse título, né, gente? Fala a verdade. Eu me surpreendi com eu mesmo hoje, assim, quando eu olhei e falei assim: "Cara, tô andando muito com ele, não pode". Eu quero pensar na criação, o pecado e a graça na família, principalmente olhando para a questão da parentalidade, né. O texto de Gênesis 1, 27 e 28 diz assim: "Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou", e aí passa para frente, né, quando Deus os abençoou e lhes disse: "Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra". A primeira coisa que a gente pode tirar aqui é um modelo de casamento. Isso Israel e Caleb falaram e eu quero só trazer por cima. Quando criou Deus o homem à sua imagem, a imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando nós lemos o texto anterior, que diz que Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança", a fala é da Trindade. A Trindade senta numa mesa, reunidos naquela mesa, eles chegam à conclusão que eles precisam fazer o homem à sua imagem e semelhança. Uma das coisas que às vezes a gente traz é que é o homem macho, que a gente olha e diz: "Este homem macho foi criado à imagem e semelhança de Deus". Quando a gente vai um pouco mais para frente, a gente percebe que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus foi criada no homem e na mulher. Isso para mim é brilhante, porque o homem e a mulher juntos, eles refletem a Trindade.
A relação que a Trindade tem é a relação que eu e a Dani temos que ter. É uma relação onde a esfera é do amor que serve um pelo outro. Eu não existo para outra coisa no meu casamento que não seja amar a Dani e amar servindo. Da mesma forma como Efésios caracteriza o texto dizendo que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou e se entregou por ela. A maneira como Cristo amou e se entregou foi uma maneira de se doar e doar até a morte. Então, eu tenho que servir a Dani na morte do meu eu. Eu quebro o meu orgulho, eu descentralizo de mim mesmo, eu não uso nem a vaidade, nem a soberba na minha relação com a minha esposa. Pelo contrário, eu a considero superior a mim e existo no amor que tenho por ela para servi-la, cuidar dela, tratá-la como deve ser tratada, como a parte mais frágil e assim por diante. Então, o modelo de casamento é o modelo da Trindade. Da mesma forma como a Trindade existe, eu e a Dani temos que existir. E isso é bacana no casamento, quando a gente percebe que o movimento de Deus foi, ele pegou Adão, tirou o homem, tirou a costela dele, foi ao lado, fez a mulher, trouxe a mulher e dos dois fez um. Então, ao olhar para mim e para Dani, Deus não me vê mais individualmente, nem a Dani individualmente, agora nós somos um. É uma só carne, um só corpo. Nós representamos a própria Trindade. Na verdade, um casamento cristão, de fato, é um dos principais modelos da Trindade ou forma do povo enxergar a Trindade. Para mim, é a melhor maneira de expressar ou de explicar quem é Deus, né. Tem gente que vai falar assim: "A Trindade, eu acho que é um ovo, a casca, a gema e a clara". Ok, se você quer dizer que a Trindade é um ovo, eu respeito, mas eu não acho que reflete. Nem a água, gasoso, sólido e líquido, não. A Trindade ela é refletida no casamento. Ela pode ser explicada no casamento, ela pode ser vista no casamento, quando de 2 é feito um só. E estes 2, que agora são um só, respondem como um só. Por isso que, quando o Novo Testamento fala que a imoralidade sexual é o único pecado contra o corpo, não é que quando eu cometo imoralidade sexual, eu estou pecando contra o meu corpo, não. Quando eu cometo imoralidade sexual, eu estou pecando contra este corpo, aonde o homem e a mulher se tornaram um e são o reflexo da Trindade. Então, o modelo do casamento é essa unidade que é grudada, vinculada um no outro por intermédio do amor, que é caracterizado pelo serviço, por honrar, por doar-se, por esvaziar de si mesmo em prol do outro, porque assim a Trindade faz. Então, quando a gente vê o modelo do casamento, a gente percebe que o modelo do casamento é a Trindade. Também é refletido a Trindade no conceito da paternidade ou da parentalidade, né. Paternidade é masculino, maternidade feminino, parentalidade os 2, né. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: "Sejam férteis e multipliquem-se". Ou seja, uma das características que nós temos, que reflete também a própria Trindade, é a capacidade de produção de vida. É a capacidade de produzir, de se multiplicar e de ser fértil. Então, a paternidade é algo que foi criado por Deus e nos dado, nos tornando cada vez mais parecido com essa própria Trindade, na capacidade dele. E a outra condição que Deus também dá na criação é, além da paternidade, vocês têm aí o trabalho, o administrar, o dominar a terra, os peixes do mar, a subjugar a terra e assim por diante. Façam dessa estrutura algo que eu criei, esse jardim que eu criei, transforme-os, faça com que ele cresça, com que ele seja desenvolvido, e assim por diante. Deus delega ao casal essa tarefa. Então, ok,
Mas hoje a gente está trabalhando essa questão da parentalidade, então eu não quero entrar nesse outro mérito, mas citar uma outra coisa daqui a pouco. Mas olhando para a teologia de Gênesis, o modelo de casamento é a trindade, e essa parentalidade, a paternidade, a maternidade faz parte desse modelo. Ok. Também o dominar a criação. Interessantíssimo que na maneira ou no modo que Deus cria, quando ele cria, ele diz: "Vocês vão dominar sobre todos os peixes, os animais e assim por diante. Na verdade, vocês vão subjugar a terra". Essa é uma tarefa que eu estou dando para vocês. Isso reflete muito a minha própria imagem, a minha própria semelhança. Vocês estão fazendo muito daquilo que eu sou. Vocês vão replicar o movimento de nós, a trindade, nós agimos. Um outro texto mais para frente, em Gênesis 2, 4 e 5, quando ele diz assim: "Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo". Este aqui, ele traz o modelo da parceria, ou seja, Deus cria o casal e com o casal ele estabelece uma parceria. Ele diz: "Olha, a criação está feita, está montada, está estabelecida. Tudo aquilo que eu precisava criar está aí já, só que precisa ser desenvolvido. Ainda não brotou nenhum arbusto na face da terra por uma razão simples, porque não tem o homem ainda para cultivar a terra e nem eu fiz chover sobre a terra". Esse versículo a gente às vezes lê de en passant, mas a gente não percebe que aqui está estabelecido um modelo de parceria que eu e você vivemos. E a quebra desse modelo de parceria é que gerou o pecado, né, é o promotor dessa quebra, mas gerou tanta instabilidade. E eu vou explicar o porquê. O que Deus está dizendo é o seguinte: o propósito final da criação, que é essa criação toda que eu fiz, acontecerá. E vai acontecer da seguinte forma: o homem vai fazer a parte dele e eu vou fazer a minha parte. Eu estava lendo hoje um comentário e parece até uma história que é um pouco herege, mas ela explica um pouco o que o texto está dizendo. Tinha um senhor já mais idoso que tinha um vizinho que tinha um terreno e o terreno estava bem judiado, bem maltratado, bem mal trabalhado. E ele chegou para o dono e disse: "Você permite com que eu trate aí o terreno?" E o cara falou: "Ok, você pode tratar esse terreno do jeito que ele está". Beleza. Ele foi tirando as pedras, e ele foi tirando os entulhos, e ele foi limpando o terreno, e ele foi fazendo todo o paisagismo, foi desenvolvendo todo o que ele sonhava para aquele terreno e uma série de outras coisas, blá-blá-blá, blá-blá-blá, blá. Aí ele chega um dia, tá na frente já daquilo produzindo, florindo, lindo, e alguém chega para ele e disse: "Caramba, faz tempo que eu não passo por aqui". Esse terreno era algo que não tinha nenhum conteúdo, não tinha cara, não tinha jeito, estava todo esquisito. Como Deus é bacana e que jardim lindo foi produzido. Esse terreno de Deus esse terreno seu é incrível, incrível, que coisa linda que você fez. E ele disse: "É verdade, só que esse terreno não é meu, mas eu só cultivei. O que surgiu aí foi Deus quem fez comigo". Interessante, porque de uma certa forma é isso mesmo. Nós estamos fazendo a nossa parte e Deus vai fazendo a parte dele. E o resultado é o terreno lindo que Deus sempre projetou. E é assim que a criação foi estabelecida. O que é o pecado? O pecado é quando eu chego para Deus e eu digo: "Daqui para frente, eu não preciso mais dessa parceria".
eu toco a minha vida por mim mesmo. Isso gera morte. Agora, olha que coisa interessante e como é lógico tudo isso. Se Deus estabeleceu essa parceria comigo, tudo aquilo que eu faço, o resultado é a vontade de Deus. Eu entrei no projeto de Deus. A partir do momento que eu tiro Deus da minha vida, eu não tenho a certeza do que vai acontecer. É por causa disso que esses medos, as inseguranças, as ansiedades tomaram conta do nosso coração. E o primeiro sentimento que aparece na Bíblia é o medo, porque o homem tirou Deus dessa parceria e agora ele estava por conta e ele ouviu os passos de Deus no jardim. A partir daí, ele já não sabia mais o que aconteceria com ele. Então ele diz: Eu ouvi os teus passos no jardim, eu vi que estava nu, eu tive medo e me escondi. Essa quebra da parceria. Então, quando nós olhamos essa parentalidade na teologia de Gênesis, a gente vai ver que o modelo de casamento é a Trindade reflete em nós essa paternidade, a parentalidade, a gente domina sobre a criação toda, mas a gente tem uma parceria com esse Deus, e é assim que Deus nos cria lá em Gênesis. Olhando ainda o texto de Gênesis 3,16, e aí já a partir da queda, a gente vê uma conversa entre Deus e o homem, aonde é o seguinte: disse o homem: foi a mulher que me deste por companhia que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aqui já é a conversa de Deus com o homem pós-queda. É quando Deus chega na frente do homem e ele tirou Deus da parceria, e essa aqui é a conversa entre o homem e Deus. Deus olhando para o homem escondido atrás da moita, ele chega no jardim: Adão, cadê você? Adão, cadê você? Ele sai de trás da moita e diz: O senhor me chamou? Chamei, ué, por que você está aí? Ele sai e aí ele explica o que aconteceu. Ok. E Deus vira para ele e disse: Mas você comeu do fruto que eu tinha dito que não era para comer? Aí ele diz: Foi a mulher que me deste por companhia que me deu o fruto da árvore e eu comi. Multiplicarei, disse Deus depois à mulher, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos, e seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Lembra que a gente estava falando que o modelo era a Trindade, da gente fala da paternidade, a gente fala também de que Deus nos pediu para dominar tudo isso e havia um modelo de parceria. Olha o resultado do pecado nessa história toda aqui. Primeiro de tudo, a indiferença ou o domínio toma conta da relação. Se antes existia uma parceria, agora não existe mais uma parceria. Se antes o modelo era a Trindade, onde habitava-se ali no perfeito amor, aonde um se subjugava ao outro, fazia a si mesmo morrer para que pudesse servir o outro na sua integridade, aqui isso cai. E olha o movimento do texto. Quando Deus tirou a costela de Adão, foi lá, fez a mulher, trouxe para o homem e apresentou ao homem, a resposta do homem foi brilhante, dizendo: Esta sim é osso do meu osso e carne da minha carne. Alguns dizem que essa pode ser uma expressão de interjeição, né, de: essa não é a elefoa, nem a girafa, essa é como eu tenho identidade com ela. Outros dizem que esse é o primeiro voto, quando ele diz: "Essa é osso do meu osso e carne da minha carne, porque nós não nos separamos". Aqui há uma relação de de, de sustento dessa relação no compromisso que nós assumimos daquilo que Deus trouxe para nós. Uma coisa ou outra, tanto faz, mas o fato é que essa que era o osso do osso, a carne da carne, que tinha deixado o homem maluco, ele se torna totalmente indiferente a ela, na conversa com Deus.
Primeiro, que quando a gente lê o texto da queda, há uma sujeição de que uma indicação de que o homem estava ao lado da mulher quando ela come do fruto e ela é enganada pela serpente. Ele foi indiferente àquilo. Da mesma forma que nós percebemos a indiferença dele em relação àquela que ele tinha dito que era o ó do borogodó. Essa aí, pô, Deus, eu estava sozinho aqui, muito bem no jardim, cuidando de tudo o que o Senhor me mandou fazer, e eu estava fazendo tudo direitinho até que o Senhor, na sua grandeza, sabedoria, soberania, vira e diz: "Não é bom que ele esteja só". Para que o Senhor foi fazer isso? Aí o Senhor tirou essa costela, me trouxe essa mulher, e aí, esta mulher que o Senhor me deu é que gerou toda essa bagunça. A indiferença do homem. Mas da mesma forma, o que Deus traz para a mulher é dizendo: "O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará". Ou seja, a relação agora não é uma relação de que foram criados no mesmo patamar, alguém que lhe corresponda e lhe auxilie. Não é mais uma pessoa do porte de Deus, nem uma pessoa do porte da criação, dos animais todos, mas agora é alguém que é da mesma essência. Alguém que tem ali o seu conteúdo, está no mesmo andar. Hum, ok. Deus diz: esse pecado, ele desfigurou essa relação. E agora a relação entre vocês sempre será uma relação de que um domina e o outro não. Em outras palavras aqui, já que a gente está estudando sobre justiça, aqui é a primeira injustiça social que acontece. E o que é mais interessante é que a criação, a relação de domínio, ela é desvirtuada. Porque Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança e disse: "Eu quero abençoá-los para que vocês sejam férteis e multipliquem-se, e vocês vão subjugar e dominar a terra". Mas agora a relação de domínio é entre vocês. Gente, na boa, se nós olharmos isso aqui, eu atendo muita gente, né. E a minha agenda vive lotada de atendimentos. A marca dos relacionamentos ou é indiferença ou é domínio. Não tem outra coisa. Ou é indiferença ou é domínio. Aí ele vai trabalhar em algumas coisas mais no texto. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Nessa relação de domínio, você vê o resultado da rivalidade, do conflito e separação. Rivalidade, conflito e separação. É isso que existe na família agora. Você vai ver dentro da família a indiferença e o domínio, bem como a rivalidade, o conflito e a separação. Mas também a parentalidade é afetada. Deus, quando abençoou o casal, abençoou em 2 direções: que vocês sejam férteis e se multipliquem, parentalidade, e que vocês trabalhem. Vocês vão subjugar a terra, vocês vão dominar sobre os animais, vocês vão fazendo o que tem que ser feito na terra. Quando a queda acontece, há 2 punições. Quando Deus conversa com o homem, a punição ao trabalho. E pegando o gancho do Caleb ontem, não é que o trabalho é responsabilidade do homem.
porque ele mostrou que a Bíblia apresenta muitas mulheres que faziam muitas coisas. Mas ele vai dizer que agora é com o suor do rosto, que a terra vai produzir, erva daninha e assim por diante, ou seja, a parceria que existia entre nós 2, que você cultiva a terra e eu faço chover e o resultado agora saiu fora, você tá por conta. Mas ele também traz uma condenação à parentalidade, porque seria muito simplista da nossa parte dizer que a punição ou a consequência do pecado à mulher foi de que agora o parto é dolorido. Porque a gente tem médicos hoje em dia que aplicam inclusive anestesia, que essa dor some. O pecado entrou e a consequência é somente um parto dolorido? Não. A parceria encerrou-se, tanto no trabalho como na parentalidade. Portanto, a partir de agora, mulher, a maternidade é algo sofrido. Interessante, né? E ele não está dizendo isso: "Mulher, é só para você e você vai sofrer". Ele atacou as 2 frentes que ele abençoou. E não é também uma punição de Deus dizendo: "Eu sou um Deus carrasco, vocês pecaram, tá aqui a". É a evidência do afastamento de Deus. Vocês me tiraram da parceria, portanto agora vocês estão sozinhos. Se eu fazia a minha parte no trabalho de vocês, o resultado era garantido e para vocês o trabalho era produtivo de fato. Se vocês me tiraram na criação dos filhos de vocês, agora vocês estão sozinhos. Por isso, vocês não têm a condição dessa continuidade. Ou seja, uma das coisas que nós percebemos é que a indiferença ou o domínio, a rivalidade, o conflito e a separação e a parentalidade afetada. Quando o Israel falou no primeiro dia que as famílias da Bíblia não são famílias modelos, e quando nós damos uma olhada no Velho Testamento, nós percebemos que elas não são mesmos. E elas vão trazer exatamente o que está sendo escrito aqui. Você vai perceber indiferença, você vai perceber domínio, rivalidade, conflito, separação, parentalidade afetada. Logo de cara, acabou ali a história do homem e da mulher no jardim, eles são postos para fora, o que acontece? A rivalidade entre 2 irmãos e um é morto. E daí para frente você vai vendo só isso, só isso. E o que vai acontecendo? Na história de Abraão você enxerga coisas erradas, na história de Noé você vai enxergar coisas erradas, e você vai enxergando, e você vai vendo, e você vai perceber. A história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que na condição família, o bicho foi estourado. Então você cara, indiferença ou domínio? E é interessante ver indiferença ou domínio, porque hoje em dia eu vejo tanto a indiferença como o domínio na educação dos pais, na educação que os pais estão dando aos filhos. Tem pais que proíbem tudo. O filho não pode nada, é regra para tudo, controla-se tudo e todos. Mas a indiferença também é marcada, é bem marcada. Os nossos filhos, eles passam a maior parte do tempo na escola e com os amigos da escola. Tem pais que não estão interessados em saber o que é que está acontecendo. Lá na frente, descobre que o filho foi influenciado por alguma ideologia, por alguma coisa. Por quê? Por causa da indiferença. A culpa não é da escola, a culpa é da indiferença. A escola está errada, está promovendo, mas é indiferença. Hoje eu tive uma reunião na escola com o Pedro e, e, e a coordenadora geral estava dizendo: saiu uma lei
que os alunos não podem mais usar o celular na classe, na sala de aula. Eu achei isso tremendamente bem, porque está fazendo mal. Ela falou assim: "Sabe o que aconteceu? O consumo de açúcar na cantina aumentou 3 vezes mais. Teu filho está proibido de entrar com celular na escola agora. Você está atento ao que está acontecendo lá ou é indiferente? Ou a sua preocupação tem outras coisas?" Então a gente percebe a indiferença. A gente vê de cara essas coisas. Isso é fato. Isso é fato. A nossa indiferença tem trazido muita morte para dentro das famílias, da mesma forma como o nosso domínio. Na conversa com essa coordenadora, a fala dela foi: "Existem pais tão rígidos aqui dentro, que vocês não sabem ou não têm ideia de que como o comportamento destas crianças são destrutivos." Pegue. Indiferença ou domínio. Quando vai se tratar indiferença ou domínio, qual é o resultado? A rivalidade, o conflito, a separação. Eu sempre digo que todo relacionamento gera intimidade. E toda intimidade gera conflito. Todo relacionamento gera intimidade. E toda intimidade gera conflito. A sabedoria é aprender a administrar o conflito. Mas a prática comum é trocar o relacionamento. Por quê? Porque o conflito, ele está promovendo a separação. É consequência da indiferença e do domínio. E isso na parentalidade. Então você pega esse texto e você diz: essa é a realidade da queda. Essa é a realidade que Deus trouxe para mim, para você, para a família. E não é que Deus trouxe dizendo, é a consequência de ter tirado Deus dessa parceria. E o que a gente percebe é que o texto de Gênesis começa assim. E o último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, o último versículo, depois deste versículo, ponto final, 400 anos num silêncio, a gente não sabe o que rolou nessa história, e aí a gente volta a ter algo escrito. Mas o último versículo, ele diz o seguinte: ele, Jesus, fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Malaquias, a gente não sabe nada a respeito desse profeta, a não ser o seu próprio nome. A gente não sabe onde ele nasceu, quem era o pai dele, quem era a mãe, o que ele fazia. O que nós sabemos é que o nome era Malaquias, que significa mensageiro, meu mensageiro. É interessante de perceber isso, porque a preocupação de Malaquias estava muito mais com a mensagem do que em se apresentar. De trazer o conteúdo daquilo que, como profeta, Deus estava apresentando para o povo, do que, de fato, ele trazer a uma apresentação a seu respeito. Quem ele era, pouco importou, mas o que Deus tinha para falar, aí ele trouxe. E ele traz uma palavra dura para o povo como um todo. Traz uma palavra dura, inclusive para o casamento, dizendo: eu odeio o divórcio. Que a fala de Deus é: eu odeio o divórcio. Então, você vai lendo o texto de Malaquias e vai percebendo a construção de Malaquias, e ele escreve para a nação, depois que os muros tinham sido o muro tinha sido reconstruído, o templo seria reconstruído, a nação estava se reconstruindo. Aparentemente, eles estavam vivendo um tempo muito bom, onde não havia problema algum. E chega este profeta dizendo o seguinte: vocês estão vivendo uma crise sem precedentes.
porque vocês não perceberam ainda o tamanho da maldade que vocês estão vivendo. Vocês já foram destruídos, levados para o Egito, destruídos pelos assírios, destruídos pela Babilônia. Vocês agora estão numa reconstrução, mas vocês esqueceram da relação entre vocês e Deus novamente. Vocês estão distantes de Deus. E vocês estão distantes de Deus, e ele vem dizendo, no que os sacerdotes estão falando, no homem abandonando a mulher da sua juventude, e eu odeio o divórcio. E nos dízimos e nas ofertas, aquele papo do devorador que está vindo sobre você provar para ver se eu não abro as comportas dos céus, e assim por diante. E ele termina no último parágrafo, dizendo o seguinte: o profeta Elias vai ser enviado de novo. Então prestem atenção para ouvir, porque vai chegar o dia aonde tudo isso aqui vai ser julgado. Esta condição de pecadores que vocês começaram desde o jardim até agora, aonde o reflexo que acontece na vida de vocês é pecado sobre pecado, e essas consequências do pecado o tempo todo sendo evidenciados na vida de vocês, tomando suas, desconstruindo. Aí quando a gente leu a oração e o louvor de Neemias capítulo 9, que ele vai traçando a história de Israel e o movimento de Deus, vocês aprontaram aqui, aí vocês se arrependeram, Deus que é tardio e irar-se paciente pra caramba vem e restaura a condição. Aí vocês fizeram isso, aconteceu de novo, vocês se distanciaram de Deus, e Deus, na sua misericórdia, vem, e aí vocês fizeram isso e se distanciaram, e Deus vem. A história de Israel, ela é caracterizada por isso. Na verdade, a história do homem é caracterizada por esse distanciamento de Deus o tempo todo. E essa bagunça generalizada. E o profeta Malaquias chega num momento onde o povo está achando que está tudo muito bem, e diz: não está nada bem. E vocês não estão ouvindo os profetas que Deus está trazendo, como trouxe Elias, que foi aquele que peitou Acabe, um rei que era do mal, que trouxe a adoração de outros ídolos para dentro do nosso povo, e o nosso povo sofreu como nunca por causa de Acabe, mas Elias foi lá e peitou esse rei. Então, esse chamado ao arrependimento, que é representado em Elias, Deus tem trazido várias vezes, e tem horas que vocês estão negando. Agora, presta atenção. Ouçam o que Elias está falando. Ouçam o chamado de arrependimento, porque se vocês ouvirem, fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Aqui evidencia a causa maior do conflito ou do problema da parentalidade. Quando pai e filho não têm um coração convertido ao outro. Indiferença ou domínio. Rivalidade. Conflitos. Separação. E a parentalidade afetada. A fala aqui é que o que Deus quer fazer é restaurar isso. Ouçam a voz. Ouçam a voz. E o coração de um vai se converter ao outro, o coração do outro vai se converter a um. O modelo de parceria e o modelo de casamento foi restaurado. Caso contrário, o texto diz: eu virei e castigarei a terra com maldição. A gente termina esse texto olhando para esse texto e dizendo: lascou. Nos ferramos. Porque essa é a característica do homem. A história até aqui comprovou de que o homem não se sustenta. O padrão dele é de rebeldia em relação ao Senhor.
que esse papo de ouvir o Elias, isso não aconteceu. Porque é história, depois de história, depois de história, depois de história, depois de história, que tem evidenciado essa rebeldia. As famílias no Velho Testamento são caracterizadas por essa rebeldia. E esse anseio. E eu acho bonito aqui, porque a fala do profeta é de que Deus quer que um seja convertido ao outro. E Deus não quer e não espera que um domine o outro, e nem que um seja indiferente ao outro, porque esse não é o modelo da parentalidade. Como diria Madre Teresa de Calcutá, lascou-se. Primeiro registro depois desse. Marcos, capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A maldição foi anulada. Porque é isso que o Evangelho fala. Ouçam, senão eu virei e amaldiçoarei. Princípio do Evangelho de Deus, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que ao subir na cruz, ele carregou sobre si a nossa maldição. Aquele que ao carregar na cruz, ele pegou toda essa rebeldia e disse: eu trato isso. E botou no bolso e subiu na cruz. Quando Jesus sai daquela sepultura, vivo, a maldição que pairava sobre nós, ela foi vencida. Eu posso ter o meu coração convertido ao coração dos meus filhos. E os meus filhos podem ter o coração convertido ao meu coração, porque aí faz parte o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que Deus. Que Deus. No próximo eu continuo com princípios na criação de filhos, então podem sair para lanchar e voltar e reverberar sobre o assunto. Aí depois eu quero dar umas dicas sobre o caminho bíblico da parentalidade, tá bom? Trabalhar nos princípios na criação de filhos. Primeiro eu quero dizer que se a Bíblia é repleta de famílias que deram problemas, eu vou falar, mas eu sou um cara que, como pai, falhei em alguns momentos, acertei em outros, mas não sou aquele cara que tem a prepotência de chegar aqui e dizer: sigam o meu modelo. Mesmo porque o resultado está por aí e vocês discutem um pouco do resultado, né, se foi positivo ou não. Mas na minha jornada com os meus filhos e com a minha esposa, eu eu cresci, num ambiente onde se falava que filho de pastor se perdia, que filho de pastor era o capeta, e que filho de diácono era o diabo. Eu cresci com isso. E eu confesso que durante muito tempo eu tinha isso como uma verdade, de que meus filhos ficarem no caminho seria algo muito, assim, raro, né.
Então a única coisa que eu entendi foi que eu precisava olhar a minha família como o lugar mais importante do meu ministério. Antes mesmo de ser pastor aqui, eu tinha que ser pastor em casa, porque aqui é fácil, vocês não me conhecem. Em casa, a Dani, os meninos e as meninas me conhecem. Então eu dizia: "Eu tenho que ser pastor em casa". E o ser pastor em casa, eu já tinha tirado a ideia de que eu tenho que ser o modelo da perfeição. Não, a gente vai caminhar junto nessa história. Então, gostaria de compartilhar com vocês, eh, 3 fundamentos que que eu aprendi e que creio que não só eu, mas eu e a Dani também, nós vivemos e eles viveram com a gente também. E para mim, hoje, eu tenho a grata alegria de olhar a minha família e mesmo entre os acertos e os erros que a gente diz, nós somos uma família que, antes de mais nada, nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Isso não só eu e minha esposa, mas meus filhos e minhas noras, a mesma coisa. Então, para mim, eu eu posso terminar a minha vida dizendo que aonde eu propus ser pastor, o resultado eu posso dizer que foi muito legal. E adoro a minha família e não espero a hora de ver meus netos. E já estou botando essa pressão absurda naqueles 2 que casaram e só esperando agosto para os outros 2 também. Vamos lá. Primeiro, eu quero falar da dependência. Salmo 127, 1 e 3 diz assim, é um texto bem conhecido nosso. Ele diz: "Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda." O que é que ele está falando aqui? Da parceria, concorda? Ele não está dizendo que você não deve, construir. Ele está dizendo, se você não construir com o Senhor, isso vai ser inútil. Ele não está dizendo que você não deve vigiar. Ele está dizendo, se você não vigiar com o Senhor, isso é inútil. E a história de Gênesis para cá já nos ensinou a respeito disso. E depois disso, ele quebra aquele conceito inicial da paternidade e da maternidade que vai ser difícil daqui para frente. Porque ele diz: "Presta atenção, não é que você vai ter dores no parto. Agora o parto ele tem uma outra característica. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá." Ele traz, na versão A Mensagem, ele diz: "Não vê que os filhos são os melhores presentes do Eterno?" Isso não é maldição. "Que o fruto do ventre é seu generoso legado?" Então, eu gosto disso, porque agora, por causa do princípio do evangelho de Cristo Jesus, os meus filhos hoje, eles não estão mais debaixo da maldição que Malaquias diz, ou da condição da rebeldia que nós vivíamos a partir de Gênesis para cá. Mas hoje a minha família está debaixo da graça. Isso para mim é algo que faz diferença. E faz diferença porque eu tenho entendido que, se eu preciso construir, mas o Senhor tem que construir comigo, então a minha paternidade, a minha relação com a minha esposa, ela tem que ser caracterizada por uma dependência do Senhor. "Senhor, vamos fazer isso juntos. Eu tenho que fazer o que o Senhor quer que eu faça, mas faz isso juntos. Nós estamos juntos nessa história." Então,
Uma das coisas que eu gosto de pensar é quando a gente olha para o texto de Jó 1, de 4 a 5, que ele diz assim: "Seus filhos costumavam dar banquetes em casa". E é interessante de ler esse texto, porque a gente percebe no texto a construção da pessoa de Jó, quem ele era. Então, o texto tinha acabado de falar de que ele era um homem íntegro e temente a Deus, vem depois dizer que os seus filhos começavam a dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. No imposto de renda que Jó começa, a declaração de dependentes, ela aparece logo de cara, né, ele vai dizer que tem 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e depois a relação de bens. Aqui ele já está trabalhando uma outra condição, ele está dizendo: "Olha, estes 10 filhos, eles costumavam dar banquetes em casa", era uma família unida, aonde os irmãos homens, eles tinham o costume de dar festas, e eles traziam as irmãs também para comer e beber. Eu estava lendo esse texto dizendo, eh, se eles davam esses banquetes nas próprias casas, significa que já eram casados, deviam ter a sua família constituída e assim por diante. E quando veio aquele vento que tremeu a casa inteira e caiu sobre eles, morreram todos, a família constituída. Então, a perda de Jó foi uma perda extremamente significativa. Mas o texto vem dizendo que, terminado o período de banquetes, o Jó ele tinha um compromisso. Ele tinha uma ação da qual ele não abria mão. Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ou seja, antes de qualquer movimento, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Ele oferecia um sacrifício de um boi inteiro queimado por cada um dos filhos, porque ele pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. O que Jó estava falando é que a preocupação dele era com aquilo que estava no interior dos filhos. Ele estava preocupado era com o coração dos filhos. Ele estava preocupado se alguma coisa na face da terra poderia tomar o lugar de Deus no coração dos filhos. Eles, pecado e amaldiçoado a Deus, ou seja, tirado Deus da vida, e dito isso não é. Então a prática de Jó era uma prática de, antes de qualquer movimento, ele orava. Portanto, na criação de um filho, a oração tem que ir na frente. Nós temos que orar pelos filhos, e orar, e orar, e orar, e orar, porque esta é a principal função nossa. E deixar Deus trabalhar no coração dos nossos filhos. Sabendo que a parceria com Deus, mas essa parceria tem que ser conectada a Deus. O Senhor precisa eu quero colocar isso, e orar, e fazer parte da minha vida, esse momento onde eu entendo que a criação dos meus filhos, ela tem uma importância geral, se eu for, quer dizer, na verdade, algo que é importante nela, é se eu for alguém comprometido com Deus por eles. E para mim essa é uma das principais marcas da paternidade. É o pai e a mãe que oram. E eu tenho um caderno de oração, aonde eu coloco os meus pedidos de oração, e de vez em quando eu vou lá revisitar os pedidos que fiz. Tem um de 6 de janeiro de 2017. Senhor, eu quero orar pelo Felipe e a possibilidade de um namoro com a Nina. E eu peço para Deus cuidar dele, do coração dele, dela, do coração dela. Ou seja, errei, gente. Agora meu filho está pagando. Mentira, Ninoca. Eu via no meu caderno de oração sempre
um movimento onde eu enxergava algo que eu falava assim: "Isso aí eu não consigo mexer". A ira de um, o a vaidade do outro, a pureza sexual dos 2, orar pelas meninas, e orei, e orei, e orei, e orei, e orei bastante. Ah, brinquei com a Nina, mas quero elogiar agora. Quando a Nina se formou agora, ela convidou para ir para missa ecumênica da formatura, né. Festa de formatura todo mundo vai, mas missa ecumênica não ia ninguém, eu falei: "Bom, eu vou lá de casa, eu vou", e fui assistir. E eu vi todo mundo passando, passando, e eu vi a Nina passar, e eu lembro que quando ela foi aprovada na medicina, eu printei a relação do nome dela, e eu coloquei no meu caderno de oração. E eu disse assim: "Senhor, a Nina está começando essa essa esse movimento aí do estudo de medicina". E na hora a Maria estava do meu lado, né, e eu peguei a meu celular onde está meu caderninho de oração e fui e busquei, e eu chorava, onde eu peguei e copiei aquela foto e coloquei no dia de hoje, e eu dizia: "Senhor, hoje encerra o nosso ciclo de oração sobre esse assunto. A Nina se formou". Cara, Deus é incrível. Quando a gente olha esse movimento da nossa vida de oração, e o quanto Deus faz, o quanto Deus faz. Eu olho para os meus filhos hoje, eu tenho plena convicção que o resultado do coração transformado deles é 100% de Deus. Eu e a Dani, a gente não tem essa capacidade, mas Deus tem, e é Ele quem muda. Porque a mudança de coração só acontece na esfera espiritual. Só acontece na esfera espiritual. Não acontece de outra forma. Talvez você tenha um filho e uma filha, talvez você tenha um sobrinho, um neto, talvez você seja professora, tenha um aluno. O principal movimento é a oração. Porque a oração, na minha opinião, é quando a gente pega aquilo que está nas nossas mãos e, pela compreensão da palavra de Deus, a gente entrega de fato para Deus. E diz: "Ok, a minha ansiedade, ela é tratada a partir da oração", Filipenses 4 diz. Então, o exercício da oração é um exercício de entrega de fato, aonde eu pego e eu coloco. E quando a gente lê o texto de Salmo 127 e a gente percebe que os filhos são uma herança do Senhor. Os filhos, eles são os melhores presentes que Deus poderia nos dar. Veio dele. A herança não é algo que veio de mim. A herança é algo que veio dele. Portanto, ele conhece, porque foi ele que a criou e ele que nos deu. Então, cabe a nós, nesse movimento de oração, e orar, 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 orar e orar bastante. Então, na minha opinião, a dependência de Deus é a base de todo relacionamento. É quando, ok, Deus, eu até faço a minha parte, mas eu estou aqui na sintonia daquilo que também o Senhor está fazendo. Ensina a criança no caminho que deve andar. Essa é a minha parte. E ainda quando for velho, não se desviará dos propósitos ou continuará com o caminho. Essa parte é de Deus. Porque eu não tenho como garantir nada disso, a não ser o Senhor. E na verdade, nenhum movimento eu garanto o meu.
A única coisa que eu posso fazer é que orando, eu estou colocando na mão de Deus aquele que sempre vai fazer o que precisa ser feito. Orar, orar e orar. Esse é o principal movimento da gente. Segundo, eu penso no conceito do discipulado. Olhando já para Paulo, no fim da vida dele, falando com seu filho amado, Timóteo, ele diz: "Quanto a você, porém, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu." Timóteo, presta atenção, cara, eu vi em você a mesma fé que habitou em sua avó e em sua mãe, Eunice e Lloyd. Eu vejo em você essa mesma fé. Então continua, permanece naquilo que você aprendeu. Porque tem uma coisa, você sabe de quem você aprendeu. E é interessante, vou fazer um paralelo aqui e expor meu coração pastoral de um cara que é pastor de uma igreja. Hoje eu não sou pastor de uma igreja de forma exclusiva. Eu sou pastor de uma igreja onde as ovelhas que fazem parte do rebanho que eu pastoreio, tem um monte de outros pastores na internet. Mas não sabem nada da vida de fato desses pastores. Vocês me conhecem. A minha família está aqui, a minha história está aqui. Vocês me conhecem. O peso é outro, porque vocês me conhecem. Então, quando nós olhamos para esse texto, o que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, houve uma relação na sua vida aonde lhe foram apresentadas as sagradas letras que te tornou sábio para a salvação, e você sabe quem te ensinou, porque você conhece. Portanto, permanece no que ele ensinou, no que elas ensinaram. Não existe paternidade, maternidade cristã sem discipulado. E discipulado, gente, é trazer para perto, é trazer para junto, é fazer: eu vou caminhar com você. Você vai ver na minha vida um modelo. Nas horas que eu errar, você vai ver como é que se trata o erro. Nas horas que acertar, você vai ver como eu agi. Paulo, quando chega para Timóteo, ele diz assim: você tem seguido de perto. Você conhece o meu ensino e a minha conduta, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E na minha opinião, pais, coloquem isso na cabeça. O que você fala e o que você faz tem uma importância absurda. Porque se você fala uma coisa e faz outra, não queira obter qualquer resultado positivo na vida dos seus filhos para com você. Porque essa incoerência não vale. Pais que têm um discurso muito bonito, mas uma prática muito errada, cara, tá furado. E Paulo diz assim: você conhece o meu ensino e a minha conduta, o meu propósito. Você conhece aquilo que eu, ou por aquilo que eu vivo. Esse é o meu propósito. Você sabe que entre eu e este Deus que se tornou meu propósito, não há ídolos. Entre eu e eles, nem o trabalho, nem o dinheiro, nem coisa alguma ocupa o lugar. Porque o meu propósito é esse aí, ó. Você conhece a minha fé. Você conhece como aquele que fala as coisas por mim, porque é ele que fala, eu vi. Porque fé não é fé nas promessas do Senhor, é fé no Senhor. Porque eu tenho fé em Deus, aquilo que falou eu acredito. Então, você conhece como eu entendo quem Deus é e como eu o obedeço. Você conhece o meu amor e a minha
perseverança. Você conhece os meus sofrimentos, as minhas perseguições e as minhas tribulações. Ou seja, Timóteo, você andou perto de mim e você me conhece. E você pode ter certeza que eu me torno um modelo para você. A paternidade, ela não existe, de fato, uma paternidade cristã, se não houver um discipulado de fato. Nós estávamos hoje conversando com a coordenadora lá no colégio, e a fala de que os pais estão perdidos, de que os pais estão delegando educação e tudo mais para os filhos. Problemas de pais que não dão o modelo, contratam babás para cuidar das crianças enquanto estão rolando festas, e festas, segundo ela, dá pá virada. Os filhos estão vendo a conduta, estão vendo o propósito, estão vendo o que fundamenta a crença, o ensino deles. Essa é a realidade. Se eu quero que os meus filhos tenham relação com Deus, saibam quem Ele é e se rendam a Ele, eles vão ter que ver isso na minha vida. E esse é o grande desafio para nossas vidas. Portanto, a gente precisa orar, mas a gente também precisa viver. E testemunhar tanto as partes certas como aquilo que é errado. Eu já sentei com eles uma vez e contei os erros da minha vida. Aonde eu furei, aonde eu errei, as minhas lutas. Mas da mesma forma como partilhamos muita coisa na nossa caminhada com Deus. Portanto, não há criação de filhos sem dependência e sem discipulado, e em qualquer fase da vida. Em qualquer fase da vida. Continua sendo dependência e discipulado. Eu dependo de Deus, eu vou continuar orando, não é porque eles casaram e estão saindo de casa que eu abro mão da oração. Não, eu tenho que continuar orando, eles têm que saber que existe um suporte de oração. Mas também estou aí, onde a relação se distanciou tanto, o discipulado já não está tão mais presente, mas nós estamos aí. E a terceira, última característica é a direção. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu poderia ter usado a expressão, em vez de direção, disciplina. O problema é que disciplina hoje, ela está com um conceito errado. Onde a disciplina está atrelado com a punição. A disciplina está atrelado com a correção do erro. A disciplina, a gente vai entrar nas discussões se pode dar palmada, se não pode dar palmada, se dá beliscão ou se não dá beliscão, se chuta a cabeça ou se põe com a cara virada para a parede. Como é que se disciplina? E eu sempre fico pensando o seguinte, eu errei muito nas disciplinas. Mas também acertei. Quando eu digo eu e Dani, né, mas nos erros sou eu. Eu lembro de uma vez que eu fui disciplinar um deles, não vou falar qual é, porque é o mais agitado. O que não toca contrabaixo. E a gente você vai, sei lá, você vai pôr a mão, sabe onde, na caixa acoplada, e a gente apanhava, eu vou dar 3 em você, não sei, não, põe a mão na caixa acoplada, ele não punha. Eu ponho a mão na caixa, não punha. A Dani entra no banheiro, eu tô pegando a mão dele, querendo colocar na caixa acoplada, e a Dani falou: "Pode deixar, eu assumo daqui pra frente".
Aí ela virou e falou assim: "André, põe a mão na caixa acoplada". Errei, errei. Mas eu tenho aprendido, quando eu leio esse texto de Timóteo, que a disciplina desassociada da palavra, ela nunca será disciplina. Que os meus filhos, eles vão aprender se eu os instruir na palavra. E a partir da palavra é que a disciplina é aplicada. O texto de Timóteo, ele vai dizer: "Toda a escritura é inspirada por Deus e útil". Útil, aonde o resultado final é para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ok. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para os meus filhos e dizer: o meu sonho é que eles se tornem homem de Deus, plenamente preparado para toda obra, boa obra, apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, de uma certa forma, eles estão integrais. Então, uma vez eu já falei aqui, qual é a diferença entre apto e preparado? Apto, eu posso pegar todos os meus exames de sangue, de coração e vou dizer o quê? Eu estou apto para correr uma maratona. A pergunta é se eu estou preparado. Não estou. A palavra deixa apto e preparado. Então, o que vai tornar o meu filho um homem de Deus é a palavra. E é ensinar isso a principal movimento da criação de filhos. Inclusive, quando a gente lê o Salmo 119, a fala é: como é que o jovem pode guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Como é que eu produzo pureza na vida dos meus filhos? Se eles conhecerem a palavra. Sabe por quê, gente? Porque eu quero dar uma dica aqui para vocês, algo que eu sempre ensino. Você pega um lado aqui e você coloca as suas lutas, os seus pecados, tudo aquilo que está errado. Do outro lado está Deus. E eu sou um pêndulo, dá para me imaginar uma bola que balança para um lado e para o outro. Se eu estou perto aqui do meu pecado, significa que eu estou longe de Deus. Nós confundimos disciplina porque a gente vai ficar disciplinando o filho por causa do pecado, do erro. E que, na verdade, o que está lhe faltando é conhecer Deus. Não é controlar o comportamento, mas é mudar o coração. Esse é o foco. Esse é o objetivo. Controlar o comportamento, Colossenses 3 diz que essas regras todas, elas não lidam com os ímpetos, com os impulsos do coração. Então, ok, eu posso estabelecer as regras, mas não são as regras que estão tratando o coração do meu filho. O coração do meu filho está sendo tratado pela palavra. E eu tenho que torná-lo próximo da palavra. Então, para mim, é muito mais importante ensinar a palavra do que ficar ali. O resultado final ali é que você até pode tentar controlar o comportamento, mas você não mudou o coração. E aí, cara, um coração não transformado tem a ver com a eternidade toda, né. Então, lembro de um exemplo de uma pessoa que o filho teve uma explosão, e na explosão a mãe começou a falar de que ele estava errado, e tinha explodido com o irmão. E que ele estava errado, que aquilo não era um comportamento certo, que ele não estava frutificando o espírito naquela hora. E ela dizia assim: "E você precisa pedir para Deus mudar esse seu comportamento". E o molequinho pequenininho começou a falar assim: "Eu peço, eu peço, eu peço". Naquela hora eu falei assim:
vai mudar. Porque você está tentando controlar o comportamento dele. Chega para ele e diz o seguinte: "Ô fulano, você explodiu com seu filho. Você está sem videogame agora". E você começa a apresentar quem Jesus Cristo é. Porque a evidência ali é que ele precisa conhecer melhor Jesus Cristo. Porque quem transforma o nosso coração é Jesus Cristo. Princípio do evangelho de Jesus Cristo. Princípio do evangelho de Jesus Cristo. As regras, ok. Mas eu sou mais o discipulado e a direção na palavra. Por quê? Porque a palavra ela tem um circuito. Ela ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. O que a palavra de Deus faz de primeiro? Ela mostra o que é certo. Ensinar é mostrar o que é certo. Depois a repreensão, ela apresenta o que é errado. Conheci o certo, portanto, evidencia o errado. Aí, ela traz a correção. A correção não é apanhar, não é punição, mas é guiar pelo caminho da restauração. E por fim, a instrução na justiça. Como é que você permanece nesse caminho? É a Bíblia que vai ensinar. É a Bíblia que vai trabalhar o coração. Porque eu não consigo mudar o coração dos meus filhos, nem o coração da minha esposa. Na verdade, nem mesmo o meu. Quem muda o meu é o Espírito Santo de Deus pela palavra. Então a minha preocupação é que a gente fique querendo aprender quais são as regras, os 21 passos de educação de filhos, e que tem coisas que talvez sejam boas, mas não entender o princípio. O princípio é outro. O princípio é outro movimento totalmente completo, diferente. É olhar para o que havia na criação e dizer: eu não posso nem dominar, nem ser indiferente ao meu filho. Ontem, o Caleb falou que citou algo que eu disse. E aí ele pegou o texto de Éfeso e disse: eu estava sentado ali e falei assim: Caleb, eu não falei nada disso. Na verdade, você está falando o que eu falei, você não entendeu nada do que eu falei. Porque o que eu falei foi o seguinte: olhando a carta de Éfeso, ela começa dizendo aos santos e fiéis que estão em Cristo e em Éfeso. Isso para mim é totalmente significativo. Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu estou ensinando vocês a estarem em Cristo e no mundo ao mesmo tempo. Como é que se vive nesse mundo? E estar em Cristo, ele vem trazendo um conceito brilhante. Ele vai dizer: você já foi abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Ou seja, porque você está em Cristo, você não precisa de bênção nenhuma, você já tem tudo, todas as bênçãos. Porque você já está em Cristo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então hoje você tem aquela marcação de que você pertence a Deus e o Espírito Santo trabalha na sua vida. Porque você está em Cristo, você estava morto nos seus próprios pecados e delitos, mas Ele lhes deu vida. E vocês são salvos pela graça, por intermédio da fé, e não por obras para que ninguém se glorie disso, mas para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, porque somos criação dele, feitos à imagem de Jesus Cristo. Em outras palavras, estou trazendo vocês àquilo da criação. Só que vocês estão em Éfeso. Essa é a condição de estar em Cristo. Só que vocês estão em Éfeso. E o que eu quero dizer para vocês em Éfeso é o seguinte: que antes vocês estavam separados da promessa. Vocês não faziam parte do povo de Deus.
Mas agora, em Cristo Jesus, ele tirou a barreira da inimizade, da indiferença, do domínio, da rivalidade. Ele tirou essa barreira. E dos dois, dos judeus e dos gentios, ele fez um. E digo mais, eu oro para que vocês possam, juntamente com todos os santos, este povo todo que agora Deus fez um, porque vocês estão em Cristo, vocês possam experimentar a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. E saber que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo ou qualquer coisa que você pede, pensa e assim por diante. Isso está em Cristo. Mas vocês estão em Éfeso. Então agora, vocês entenderam que estar em Cristo é derrubar a barreira da inimizade e dos dois serem feitos um. Então façam todo o esforço para manter o vínculo da paz. Encham-se do Espírito, no qual não há dissolução. Vocês falem entre vocês com hinos, salmos, cânticos espirituais. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Daqui para frente, o muro da inimizade foi tirado. Dos dois foram feitos um. Então agora, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulher, marido e mulher e esposa. Foi tirada a barreira da inimizade. Agora dos dois, Deus fez um. Pai e filho. Foi tirada a barreira da inimizade, da indiferença, do ódio. Agora dos dois foram feitos um. Por isso, filho, obedecei os seus pais. E pais, não provoquem os seus filhos a ira. Senhores e escravos. A barreira da inimizade foi tirada. Agora, dos dois, vocês foram feitos um. Estão entendendo? Aonde Deus quer nos levar? Eu acho isso brilhante. Isso é brilhante. Porque agora, eu e a Dani, dos dois, nós fomos feitos um. Onde a submissão existe, onde o amor tem como modelo o próprio Cristo, que amou a sua esposa, que era a igreja, a noiva, que era a igreja, e amou até a morte, servindo em morte. Então eu tenho um modelo. Para eu me tornar um com a Dani, eu tenho que amá-la como Cristo amou e se entregou por ela. Para eu ser um com meu filho, ele vai ter que me honrar. Mas eu não vou provocá-lo a ira. Isso é extremamente possível. Porque dos dois, nós fomos feitos um. Do senhor e do escravo, a mesma coisa. O escravo vai trabalhar como se fosse para o senhor. E o senhor vai cuidar. Porque no reino, o senhor aprende com o escravo. Porque dos dois, o muro da inimizade foi tirada e eles se fizeram um. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aonde é que eu vivo na educação dos meus filhos? No evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aonde não há domínio, aonde não há indiferença. Eu aprendi que a intimidade pode gerar conflito, mas esse conflito é extremamente tratado, renovado. Um cede, o outro perdoa. E a partir daí, nós não precisamos trocar o relacionamento. A gente só aprofundou na espiritualidade. Porque é assim que um cristão maduro vive. No meu relacionamento com meus filhos e com as minhas noras,
Eu tenho uma relação de dependência de Deus. Coloquei grandes questões diante de Deus na minha educação com eles, no meu relacionamento com eles. E grandes questões da onde eu precisava mudar para ser padrão para eles. Muita coisa eu coloquei dizendo: "Pai, o Senhor precisa me dar santidade, mudar isso na minha vida, para que eu possa ser padrão para eles". Na minha relação com meus filhos, eu não fui ausente, eu fui muito presente com os 2. E presente numa relação de discipulado. O maduro caminhando com o imaturo de forma intencional para que eles se tornem maduros. Na minha caminhada com os meus filhos, houve sempre a preocupação da direção. Vamos ser todos aqui em casa transformados pela palavra. Dependência, discipulado e direção. Para mim, esse é o drive. E fica o desafio para você. É fácil? Não. Mas não estamos debaixo da maldição. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. É possível. Por quê? Porque no Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos toda a garantia, direito e autoridade para viver nessa condição. Graças a Deus por isso. Não tem nada a ver com a gente. Deu? Deus abençoe vocês. Meu incentivo à paternidade, à maternidade, foi algo que reflete a Trindade, imagem e semelhança. É um baita privilégio e uma das experiências mais significativas, se não a maior, que um ser humano pode viver. Caia de cabeça. Caia de cabeça. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela tua palavra e pela direção que ela nos dá. Porque de fato, né? Ela nos ensina, repreende, corrige e instrui na justiça. Isso nos enche de esperança. Porque a gente até não pode saber o caminho, mas a tua palavra nos ensina e ela é a luz para o caminho. Obrigado, Jesus, pelo conceito maior ou o propósito maior da criação, que é nos dar a imagem e semelhança do próprio Deus. Nós podemos agora nos tornar parecidos com Jesus Cristo, porque o meu pecado foi tratado, essa maldição foi tirada, e hoje eu estou livre para experimentar a vida com Cristo, com o Espírito e com o Pai, na sua maior intensidade. Nos torna, Pai, pais responsáveis, mães responsáveis. Essa é a minha oração agora, e é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Tenham todos uma boa noite. Amanhã, como ficar rico. Então cheguem cedo.